Boa noite, estamos de volta no TV Com Debate desta quinta-feira chuvosa aqui na Baixada Santista, dia 24 de abril de 2014. Hoje, com a grata satisfação, recebemos aqui o Dr. Carlos Alberto Carmelo Júnior, ele que é promotor da Vara da Infância e Juventude de Santos, né? Dr. Carmelo, é muito prazer, boa noite e ficamos muito contentes de ter o doutor aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, espero aí que a gente consiga discutir aí alguns assuntos que envolvem crianças e adolescentes no nosso município. E também na minha direita, à esquerda de você na tela, o comentarista, empresário e também estudante de Direito, João Vilela. Boa noite, João. Boa noite, Filete, doutor Carmelo, boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar com o doutor Carmelo aqui, é meu professor, né, justamente de Direito da Infância e da Juventude, brilhante professor, inclusive, autor de livro, inclusive, depois eu vou perguntar até o livro dele, inclusive, e é a pessoa mais indicada, que a gente sabe dos problemas da nossa cidade, a gente sabe, estava comentando aqui antes de começar o programa, a gente sabe que os problemas estão muito ligados ao menor de idade, ao menor infrator, ao menor carente, parece que vira um foco, das pessoas conseguem enxergar isso claramente, vem o problema no dia a dia, alguns cometendo alguns delitos, tem a questão da droga no meio do caminho, ou seja, é um tema amplo, vasto e que interessa a todos, porque a gente sabe, está sentindo no dia a dia o que vai ser dessas crianças, desses adolescentes que já estão, de uma forma ou outra, interagindo com a sociedade de uma forma talvez até negativa. A questão da escola também, qual o papel da escola, o papel do município, o papel do Estado, o papel da sociedade em cada ponto, eu acho importantíssimo, inclusive é um programa que eu acho interessante a participação, porque envolve a todos, né? Então, telefone aberto 3014-2341. Lembrando que o programa está passando ao vivo para Santos, São Vicente, Praia Grande e pelo www.tvcomsantos.com para o mundo. Reprise às 2h30 da manhã. Doutor Carmelo, como não temos perguntas ainda, né? Eu vou começar abrindo com uma polêmica que está na Baixada Santista. Ontem estava o João Domingos Neto aqui no programa, né? E também criou-se essa polêmica aí sobre... No Gonzaga, nós temos muitas pessoas de rua, né? Moradores de rua. A gente sabe que a situação está difícil para todo mundo, logicamente que o Santos é a terra da fraternidade, da caridade, as pessoas ajudam, tem um chuveirinho, a cidade é boa, as pessoas vêm de fora para cá. Pela prefeitura, quase 1.000 moradores de rua. Quando a pessoa é adulta, a gente sabe que a lei é um pouco complexa. Vai enquadrar o cara como vadiagem, ele fala que não tem emprego, fala que está doente, aí ele não quer ir para uma casa de acolhimento, não é obrigado. E não é muito complicado. Então a prefeitura pede para não dar esmola, mas sempre tem alguém que dá porque tem pena, e aí a pessoa fala que vai ajudar porque tem que ajudar. Então é muito complicada essa questão, né? Mas nós temos visto que no Gonzaga, nós temos os menores, como o João Domingos falou, e ontem com uns 4 telefonemas, telespectadores aí assíduos do programa, que falando que tem um que parece cabelinho do Neymar, outro cabelinho tingido de loiro e tal. Eles ficam lá jogando malabares, ficam tal. Até agora não roubaram nada, eu sempre estou ali, passando por ali, ou fazendo domicílio, ou que eu tenho na academia ali à noite, tal, quando dá tempo, quando eu não estou na faculdade. Então é uma questão complicada, mas o Conselho Tutelar não teria que tomar uma providência, embora a gente saiba que a maioria pode ser de São Vicente, Cubatão, pode não ser de Santos, mas alguma providência tem, porque de repente o pai ganha Bolsa Família, Bolsa Gás, tudo, e põe os filhos para a sociedade cuidar. E quando foi feita essa criança, ele não fez no Gonzaga, nem chamou a sociedade para participar, mas ele quer que a sociedade cuide. Então também acho que é responsabilidade do pai. E emendando essa pergunta numa outra rápida, é que quando a gente era pequeno, talvez o João não, e você também não que é mais novo, mas quando eu era pequeno, eu já estou com 40 e vou fazer 50 anos, então quando ia sair à noite, meu pai falava assim, olha, depois das 10 horas da noite o juizado pega você lá e vai me chamar lá para me passar mal sabão. Então os pais tinham essa responsabilidade e jogavam assim, olha, você vai ser pego lá, vão me chamar e o juiz, o promotor vai me colocar lá para baixo. Então o pai tinha um medo do sermão. Agora, hoje em dia, a criançada fica na rua, ninguém está nem aí, o pai ganhando Bolsa Família, larga a criança na rua, como é que fica essa situação? Olha, na verdade, é um problema extremamente sério e não é um problema de fácil questionamento, porque, a rigor, ele envolve aí diversos direitos aí das crianças, dos adultos. Em primeiro lugar, o direito à liberdade de estar nos espaços públicos, de estar onde bem entender, desde que não esteja fazendo algazarra, não esteja perturbando a ordem e assim por diante.
É evidente que uma criança na rua, sendo submetida a uma situação de vexatória pelos pais, de pedir esmola, de jogar malabares, etc. e tal, é uma situação que merece investigação pelo Conselho Tutelar, especificamente porque essa criança, esse adolescente que está agindo dessa forma, está com os direitos lesados, né? Ninguém pode ser submetido a essa situação de pedir esmola, de estar na rua quando deveria estar na escola e assim por diante. Agora, não dá para a gente colocar que a atuação do poder público nesse caso é uma atuação simples. Por quê? Porque o primeiro aspecto, talvez, nesse caso, seja identificar quem são essas pessoas, quem são essas famílias e o que está sendo feito para que essas questões sejam resolvidas. Muitas vezes, essa criança, esse adolescente, como você disse, o pai está recebendo Bolsa Família, está recebendo verba do programa de erradicação do trabalho infantil, mas ainda assim não está respondendo assim. Uma coisa que tem que ser dita é o seguinte, e isso tem que ser afirmado, né? Essas crianças nos faróis, elas ganham dinheiro. E ganham muito dinheiro. Não, né? Então uma pesquisa que é R$400 por semana. Então, assim... É mais que os pais normalmente. Não, muito mais que os pais recebem com qualquer programa social. Cada criança, R$400. Foi a pesquisa que foi feita. Então, uma média de 50 por dia. 1.600 por dia. 1.600 por mês. E aí vamos colocar em termos bem simplistas, né? A culpa, em última análise, por aquela atividade está se desenvolvendo... Da sociedade. É da sociedade como um todo. Com certeza. Né? Ou precisa de faixa para mostrar que não pode dar esmola para criança no farol, né? Claro que a gente fica apenado da situação, eu fico também, e ninguém aqui quer falar que uma criança no frio não nos desperta uma atitude de pena, mas o fato é ser considerado o seguinte, cada R$1 que eu dou, eu estou alimentando essa indústria, eu estou fazendo com que mais crianças se dirijam aos faróis, mais pais reconheçam nessa atividade da criança uma maneira bastante fácil de ganhar o sustento do filho, da casa. Ou seja, se não der dinheiro, agora, fica mais fácil. Veja, digo o problema. Eu costumo dizer o seguinte, você quer ajudar a criança e adolescente, quer ter não dê esmola, doe para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Procure participar. Tem a possibilidade de você doar parte do seu imposto de renda para o Conselho Municipal. Né? Isso aí você vai estar ajudando sobremaneira, porque aí esse dinheiro vai estar sendo empregado numa política pública, né? Vai ter recurso para fazer uma política pública, por exemplo, de diagnóstico de criança e adolescente em situação de rua. Né? Essa criança que está na rua hoje, ela provém mais da Zona Noroeste. Por quê? Porque lá a mãe não tem uma creche para ficar. É lá então que nós vamos ter que agir. Né? É lá que o poder público tem que agir. Né? Essa é a pergunta que eu ia fazer, inclusive, agora. Qual seria a sua sugestão de experiência há vários anos lidando com criança e adolescente? Qual seria a sugestão para uma prefeitura? Prefeitura talvez seja o órgão mais próximo, o poder executivo mais próximo da população, é o poder executivo mais próximo. O que pode ser feito concretamente? Porque assim, muita coisa fala, não pode fazer nada. Não, peraí, não pode fazer nada, é muito simplista na minha opinião. O que dá para ser feito? Eu acho que tem duas questões, uma questão até, não sei, do recolhimento, ali ultrapassa a dignidade de uma pessoa que é incapaz de alegar sua dignidade. Isso qualquer país mais civilizado, mais sério, vai chamar os pais e, se for o caso, vai ter que colocar essa criança de uma outra forma, ou numa outra família, ou sustentar essa criança de outra forma. Porque não dá para deixar essa situação. Eu cheguei agora de São Paulo, peguei na entrada de Santos, bem na entrada, então é o nosso cartão postal. Rezou o texto daí, você rezou, que diz que lá tem que montar uma capela lá, porque todo mundo fica parado lá, não, é verdade, né? Todo mundo fica parado lá 40 minutos, mas o cara fica rezando lá para não ser assaltado. Chovendo. Tu rezou, né, João? Fala a verdade, rezou para não ser assaltado. Né? Tem que fazer isso todo dia, Filete. Dependendo do lugar agora. Não. Mas a questão é a seguinte, eu estava chegando em São Paulo, um lugar complicado, um lugar sujo, inclusive, as crianças ali chovendo, as crianças descalças, uma coisa que repara, um subindo no ombro do outro ali, uma situação no meio do trânsito, de carros pesados, caminhões, ônibus. Leptospirose. Todos os tipos de doença possíveis ali no meio do caminho, jogando qualquer coisa lá para cima, não era nem uma bolinha, não era nem balabares, nem nada, jogando uma bolinha de qualquer jeito para tentar ganhar um dinheiro. Quer dizer, é uma situação que eu vejo que fere muito. O senhor falou perfeitamente em relação, olha, falta creche talvez no lugar, mas a creche tem até uma certa idade, falta uma escola melhor, e a violência toma conta. Uma pergunta que eu ia fazer bem concreta. O que pode fazer a prefeitura? São duas perguntas na realidade. E quantas dessas crianças que são infratores, tem o carente e tem o infrator. Nesse caso, que a gente está vendo os garotos ganhar o seu dinheirinho lá no Malabares, sendo, entre aspas, artistas, ele é um carente.
né? O infrator é aquele que cometeria um ato mais grave. O que dá para ser feito? Tanto parte da prefeitura, o senhor deve ter essa noção clara, e quantos desses que são infratores, daí no caso infratores, não os carentes, estão envolvidos com droga? Deve ter uma relação muito forte, presente, né? Porque outro caso de ganhar dinheiro relativamente fácil é o avião. É o avião, né? Então ele sabe que não vai ser punido, ele sabe que não vai ter punição nenhuma para ele, ele avisa quando está entrando policial, ele avisa, ele leva a droga, ele traz a droga, quer dizer, é muito comum hoje você ver crianças com 8 anos. 8 anos é um menino. É uma criança, Já querem diminuir a maioridade penal, já estão preparando os mais novos. Você está perguntando fazer, se é a favor da Constituição, mas essas duas já estão de... Olha, eu acho o seguinte, a palavra talvez que melhor define o que pode ser feito é capacitação. O sistema de assistência social ele é estruturado de tal forma que cada município conte com centros de referência de assistência social, que são pequenos núcleos, né, que contam lá com psicólogos, com assistentes sociais, que devem conhecer o território do município. Então, é aquela situação, eu conheço quantas famílias em situação de vulnerabilidade existem, por exemplo, em determinado bairro da Zona Noroeste. Então, essa é a função desse equipamento público. Então, em relação a essas vulnerabilidades que as famílias apresentam, eu sou obrigado a agir. Eu preciso propor alternativas a essa família para que ela consiga se emancipar e sair de uma situação de miséria. Isso pode ser feito por intermédio de um benefício de renda, mas pode ser feito também por intermédio de uma capacitação profissional. E em relação a crianças e adolescentes particularmente, eu acho, e aqui falo em relação ao centro, existe uma notória falta de espaços de lazer. Isso é fato, né? Há muito tempo atrás, eu estou na Promotoria da Infância e Juventude de Santos há 10 anos, e eu sei, por exemplo, que crianças elas tomavam banho na bacia do mercado. Né? Tomam, né? Tomam, né? E por mais que se tente fazer, não se cria nada em termos de alternativa de lazer para aquele Talvez espaço. seja a própria escola tivesse ter essa questão, né? Exatamente. O vereador de Cubatão hoje, doutor, ele comentou num programa de TV, uma co-irmã de Santa Cecília, ele comentou que na região da Anchieta, no João falou, tem muitos assaltos e tal, e que naquela região tem 30 mil pessoas e que não tem um curso de capacitação, não tem uma área de lazer e tal. Então, o governo aumentou muito o número de vagas prisionais. Sem dúvida. Mas o que aumentou no social? Não estou nem dizendo o governo estadual, federal, municipal. Fizeram creche, fizeram controle de natalidade na região, deram amparo para as pessoas. Quer dizer, não é, o cara matou, coitadinho, não, nada disso. Mas o que estão fazendo para essas crianças? Elas saem lá, o Estado não chega, a criminalidade chega e de repente você fica, não tem opção, né? Exatamente. Eu acho que eu sou um cara muito refratário a tender a enxergar tudo como culpa do Estado. Eu acho que o Estado está em débito ainda com a população brasileira, na efetivação desses direitos sociais de saúde, de educação, de assistência. Mas eu acho também que nós, enquanto povo organizado, a gente tem um dever também, né, de procurar melhorar. Né? E, então eu estava aqui pensando comigo mesmo, nossas escolas estão sucateadas, né? Estão sucateadas de fato, mas não se vê grandes movimentos do povo para se melhorar isso. Né? Muito poucas vezes eu tive mães que foram à promotoria de justiça e todas as vezes que elas foram atendidas para reclamar da estrutura da escola. Eu procuro dar uma atenção especializada a isso. Né? E hoje em dia o que está acontecendo? As escolas são verdadeiras praças de guerra. A gente teve aí uma notícia recente aí de uma escola na Zona Noroeste em que houve toda essa perturbação, esse desassossego, quando a escola devia ser um espaço de aprendizado e, na verdade, está um espaço de guerra. Né? E é uma sociedade que hoje em dia está discutindo Copa do Mundo. Né? Com todo respeito, vamos falar, não tem absolutamente nada a ver. Tem a ver, sim. Tem. Claro que tem a ver. Né? Nós estamos aqui vivenciando essa euforia coletiva, né? Aceitando tudo que se coloca de fora para a gente fazer aqui, com um gasto enorme de recursos públicos, enquanto nossas escolas, faticamente, no município como Santos, né, escolas estaduais, outras, e aqui não estou querendo culpar governo estadual, municipal, federal, o fato é que a batata quente é de todos nós, né, e as nossas escolas estão sucateadas, nossos alunos são os piores alunos de matemática do mundo. Mas o povo não está muito contente com a Copa, né, produtor? Eu creio que... O povo não está muito contente, a gente não está vendo muita empolgação. Muito assim, pelo contrário, Muito pelo contrário. Tipo assim, ninguém está tão empolgado. Mas ninguém está indo para a rua.
Vão para a rua? Não, foram. Mas daí começou a ter aquela desvirtualização que ninguém sabe. Mas, por outro aspecto, quem perdeu tempo no imposto de renda, que hoje é tudo por via internet, impôs os 6% lá para os velhinhos, para as crianças. Quem pôs? A pôs só 10% que colocaram. Quer dizer, o dinheiro foi para outra finalidade, vai para o Congresso, vai para Brasília, vai para tal, e não foi para a finalidade específica do município, né? Exatamente. Que fica com a menor fatia dos impostos. Eu acho que o município hoje é um ente federativo extremamente sobrecarregado. Exatamente. O governo federal faz todas essas políticas aí, acaba jogando nas costas do município. Isso acontece com saúde, com educação, quem tem na linha de frente, quem está no município. O cidadão não vive na União, ele não vive no Estado, ele vive no município. Só que você paga para o Estado e para a União e não paga para o município. Exatamente. A quantidade. E o retorno também, né? O retorno município é mas pequeno. aí que tá. Em termos tributários, a gente falou do imposto de renda agora, a maior carga mundial, uma das maiores cargas é Brasil. Agora, o que nós somos campeões, isso não tem para nenhum país que cobre mais impostos que a gente, era o retorno por esse imposto pago. Não há igual. Nos 30 países analisados, foi o pior retorno. Ou seja, a gente está pagando já muito para não ter nada. Tem que pagar plano de saúde, colégio particular, além de você pagar muito, você paga 2 vezes para você não ter nada. Então, quer dizer, é uma questão que a gente sempre fala, mas o valor tal. Santos é uma cidade rica. Tem 2 bilhões de arrecadação anual. É muita coisa isso. É uma cidade rica, é uma cidade estruturada. Você não vê nem muitas áreas para você. Você não tem área rural, por exemplo. Você tem lá na área continental, mas é mínimo do mínimo, quase ninguém mora lá. Você tem uma cidade já pronta, teoricamente pronta. Que falta um planejamento, né, João? Falta um planejamento brutal. Brutal. O Alega Centro não foi uma realidade, tem casarões lá, a parte de Santos, a parte do outro lado, a parte continental nós não aproveitamos, a ilha está ficando pequena, nós não fizemos um aproveitamento da área continental, que a gente poderia colocar indústrias lá. A Zona Noroeste, eu posso falar eu morei uma época na Zona Noroeste, então eu posso falar tranquilamente, é muito abandonada, sempre foi muito abandonada, não é agora que está sendo abandonada, ela sempre foi abandonada, foi uma área sempre relegada ao segundo plano, é uma área que chove e enche completamente, as pessoas moram em palafitas, é engraçado, uma coisa interessante de Santos, ao contrário do Rio de Janeiro, São Paulo, ou qualquer outra cidade, nós escondemos muito bem as nossas favelas. Verdade. Santos tem favelas escondidas muito bem. Atrás da Lemon ali. Você está atrás da Lemon, mas você passa pela Via Anchieta, você não vê. E aumentou. Os últimos você não enxerga. De 5 mil favelados em Santos. As do morro, você vê muito pouco. Você nem sabe distinguir se é ou não. Nos 8 anos, nós dobramos as favelas em Santos. É que a gente não percebe. Só percebe quem faz por via, né? A única forma de se perceber é no Google Earth ou você comprar um avião ou um helicóptero e passear por cima. Pela água, né? Ou pela água, né? Pela água a gente vê a dimensão que já está aquilo. A gente tá vendo... Nossa, eu assustei quando eu fiz o percurso ali, eu assustei. Assusta, né? Assustei. Se você pegar de helicóptero e volta... Fala em vulnerabilidade. Você vê um monte de favela de São Vicente, é assustador. Um monte de Cubatão, um monte de favela de Santos. Eu estou nessa praia... E agora já desembocando aqui, tu fala, nossa, não é o cara que tá jogando papelzinho lá que... Essa praia nossa, essa nossa praia, se pegar a parte de trás, que nem você faz assim, eu vou ligar o esgoto da minha casa na banheira. Mas eu vou tomar banho do lado da banheira que está mais limpinho. Que não está é a mesma coisa. Você liga a privada, você liga o ralo da cozinha, da área de serviço, coloca tudo lá e coloca na banheira. Joga na piscina. Na piscina, bem melhor. Aí, boa, Filete, boa. Porque banheira fica muito sujo. Fica muito sujo. Na piscina, vou ficar desse lado. Do lado que não está saindo. Isso. É a mesma coisa que nós estamos na praia de hoje. Aí você anda pela praia, quem anda pela praia, ó um pente aqui, ó um não sei o que. Aí você fala, da onde que... Um pedaço de shampoo, já meio esverdeado, já meio... O cara foi namorar à noite e levou um shampoo, não do outro lado, claro. E a maré traz. Não adianta, nós não temos uma sociedade para dividir. A nossa sociedade é junta, não tem uma barreira. E as pessoas querem fazer um muro, não tem como. Ou a gente resolve todos os lados da cidade... Mas eu ia perguntar até para o Dr. Carmelo. São Vicente ou lixo de Santos, esgoto. É a mesma coisa. Isso traz uma questão muito séria, que é a questão da região metropolitana. Sim, que tá outra coisa que não sai do papel. Não. Né? Quer dizer, os políticos aí da região, e acho que estão em débito em relação a isso, de fazer com que a AGEM, que realmente dê um passo adiante, comece a assumir alguns problemas que são crônicos em todos os municípios. A gente falava agora há pouco a respeito das creches. Né? Então, o que acontece? Hoje em dia é fato, você tem um número muito grande de crianças que estão nas creches de Santos,
mas os pais moram em São Vicente, ou Guarujá, etc e tal, porque trabalham aqui, não dá pra gente exigir uma Arruma cultura endereço diferente. aqui, né, promotora? Exatamente. Arruma endereço aqui. É muito comum. Veja, de uma tia, de uma amiga, E eu não culpo o pai, hein? Porque eu não vou culpar o pai, Não, porque, pô, ele não. tá trabalhando aqui, com tudo. Então, Ele quer o melhor pro filho dele, exatamente. Questão de saúde, pô, é fato aqui, Santos é um polo, né, que acaba agregando as deficiências dos serviços de saúde dos outros municípios, né? É um problema a ser enfrentado? Não tem a menor sombra de dúvida. Agora, você tem que enfrentar esse problema de forma metropolitana. Questão do lixo, e o mais incrível, questão do lixo, exatamente. sem dúvida. Encenador, Transporte, lixo, vai tudo, né? Uma cidade fazendo senador na cidade, todo mundo bancava e fazia uma coisa legal e tal. Não tem. Cada um com o seu problema, um ali, outro tal. Quer dizer, Agora, eu reconheço que são assuntos extremamente difíceis, mas alguém tem que dar o pontapé inicial. Né? Alguém tem que dar o pontapé inicial. Senão, a gente vai continuar falando desses produtos daqui a 10 anos. E falando em região metropolitana, a nossa região foi a primeira do Brasil fora as capitais. Então, quer dizer, não é que começou agora. Foi a primeira região, acho que 94, 95, não lembro exatamente, mas foi a primeira região metropolitana do Brasil fora das capitais. Isso é muita coisa. E nós não andamos, eu acho que nem 1 centímetro. nós vamos ao rápido intervalo, continuem ligando para o 3014 2341. É muito breve, já voltamos. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato. Rua Tolentino Filgueira, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Venha conhecer o quiosque Point das Tribos, oferecendo o que há de melhor na gastronomia japonesa. Além de sushi, sashimi e yakisoba, você encontra porções variadas, lanches e o melhor temaki da região. Venha conferir. Avenida Ayrton Senna da Silva, 35A, Quiosque do Itararé. Delivery 3013-5149. Point das Tribos. Agradecendo a você a audiência, convido-os a sempre prestigiar e continuar assistindo o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas, com reprise sábado às 14 horas, nos municípios de Santos, São Vicente e Praia Grande. O programa Estrela Guia na TV procura, diversificando os assuntos, levar você momentos de entretenimento, lazer e uma boa informação. Estamos de volta com o TV Com Debate, neste dia 24 de abril de 2014, nesta quinta-feira chuvosa na Baixada Santista, com o promotor Carlos Alberto Carmelo Júnior e o empresário João Vilela. Temos duas perguntas aqui do mesmo assunto, né? Acho que estão explorando vocês aí que são da área do direito, né? Vocês podem, a Tânia da Ponta da Praia, um abraço para a Tânia, se vocês poderiam comentar a posição do OAB em relação ao advogado que assaltou o posto. E a Dirce diz que o presidente do OAB, eu não vou citar o nome dele aqui, porque ele vai estar semana que vem, mas é o Julião, né? Que o Julião está defendendo o advogado que assaltou o posto. Eu não entendi que ele está defendendo, eu acho que ele está fazendo as prerrogativas que a OAB tem que fazer, né? Que é averiguar, dar todas as condições de defesa, mas se ele for condenado vai ser expulso, né? Com certeza. Então, queria que vocês comentassem aí, começar pelo professor Carmelo aqui, que ele comentasse aqui a posição do OAB em relação ao advogado que assaltou o posto. Em primeiro lugar, a gente está falando de um fato que supostamente aconteceu. Que ele estava no carro, né? Ele estava no carro, então existe aí todo um processo para se afirmar a culpa dele, e ele merece, como todo cidadão brasileiro, o devido processo legal, a ampla defesa. E o que o presidente da OAB, o doutor Rodrigo Julião, está fazendo, e está fazendo de forma correta, é cumprir a lei. Existe uma lei que determina que o advogado seja preso em sala de Estado Maior, e numa repartição diferenciada, portanto, e isso então, o que ele está fazendo, na minha forma de ver, é absolutamente correto, é cumprir a lei, né?
Agora, a questão, se realmente afirmado que o advogado agiu dessa forma e praticou o crime, tem que ser penalizado como qualquer outro cidadão, inclusive indo para a cadeia, ainda que seja numa sala de Estado Maior. Então, dona Dirce da Ponta da Praia, um abraço, do Imbaré e a Tânia da Ponta da Praia, tá a resposta aí. O presidente da OAB tem que seguir esse caminho mesmo, não tem como. Ele tem que defender o advogado, mas infelizmente ele pode falar que foi coagido, que estava doidão no carro. Eles falaram que tem uma série de coisas que ele vai tentar alegar. Se ele for condenado, com certeza vai ser expulso da OAB, né? Se não for condenado, aí os juízes vão decidir, aí a justiça decide, né? Mas com certeza ele tem com certeza só de estar nesse processo ele já vai ter uma dor de cabeça muito grande, né? E só para comentar isso rapidamente, Filete, é uma pena, né? Porque, você veja, R$200 ele foi com o carro dele, não estou justificando, estou falando que é uma pena um profissional, quer dizer... Só de PVA do carro daquele mês ele pagou mais que isso, Pois né? Ele foi lá, R$200, agrediu, formação de quadrilha, tudo supondo, mas a imprensa colocou pra gente, quer dizer, ele fez tudo errado praticamente de fazer, de um advogado que deveria ter uma certa ideia do que está fazendo ali, quer dizer, ele agravou tudo, né? Ele colocou a formação de quadrilha, agrediu, ou agrediram lá os frentistas do posto, para levar R$200 e 5 maços de cigarro. É uma coisa assim que tem que ver o que está acontecendo com a pessoa numa hora dessa. E essa questão da sala do Estado Maior, né, é uma coisa que tem interessante, muita gente não sabe nem o que é isso. Não sei como é que está agora, mas era no 6º Batalhão ali da Ponta da Praia, isso, que ficava ali, ó, é uma salinha mesmo, uma salinha com sofá, com um banheirinho, tem uma televisão, tal. Não é uma prisão. Fica preso, mas não é uma prisão. Não é aquela prisão com uma cela mesmo, não é uma cela, é uma sala com porta normal. É uma forma prerrogativa que o advogado tem, né? Alguns condenam isso. E está na lei. Então, tá na lei, se justo ou não, a gente tem que mudar a lei. Sim, né? sim. Eu falo sempre, a gente tem que partir do cumprimento da lei. Nós não gostamos da lei. É outro então problema. modifiquemos a lei. Claro. Né? Uriel do Campo Grande, um abraço para o Uriel, grande palmeirense, sindicalista. Palmeirense também. Isso aí é uma virtude do Uriel. É uma virtude, então. Temos 2 santistas e 2 palmeirenses aqui nessa pergunta aqui, né? Vocês não acham que as comunidades das 9 cidades da região metropolitana perdem uma grande oportunidade de não agirem de forma coletiva em várias soluções como saúde, segurança, mobilidade, habitação? O doutor Carmelo pode dar uma pitadinha, já comentou sobre isso. Mas... Eu acho que sim. Eu acho que é um futuro, é um desafio, né, para todos os políticos da região fazerem com que essas engrenagens aí da região metropolitana comecem a funcionar. Né? E eu acho que seria um passo inovador em relação ao país inteiro. Porque eu não vejo regiões metropolitanas funcionando para a resolução desses direitos sociais cujo déficit é comum, né? E que poderiam ser enfrentados de forma coletiva pelos municípios. A desculpa que eles dão, assim, que eu conversei com o Edmur quando era ele e tal, é que a verba é muito pequena, né? Não sei. Mas não é questão de verba, né? É questão de vontade política, também acho. Porque é engraçado que a gente nota que algumas coisas até têm uma certa ligação. Mas a grande maioria é falta de vontade, realmente. Você sabe o que eu vejo? Em muitos aspectos, é até interessante isso, a própria percepção do problema ela é diferente nos municípios. Sim. Você vai perguntar para o município de, sei lá, Guarujá, ele vai falar que não tem aluno dele em creche em Santos. E vai falar para o problema do município de Santos, vai falar, olha, nenhum aluno de Santos vai frequentar creche em Guarujá. Quando, na verdade, essas coisas acontecem, claro, né? Por conta das contingências da vida das pessoas. Né? Agora, se existe um maior número vindo para Santos, porque Santos acaba atraindo as pessoas para trabalharem aqui, isso tem que ser levado em consideração. Né? E as políticas têm que ser criadas dessa forma. E às vezes tem as coisas regionais. Por exemplo, outro dia um telespectador aqui ligou de São Vicente, acho que é a dona Silvia, lá da Ilha Porchá, ligou e falou assim, Eduardo, em Santos as condições são melhores, mas demoram muito, segundo ela, tá? Já em São Vicente, a condução é uma porcaria, mas é rápida que são as vans. Então as vans estão, às vezes, sujas, às vezes, não estou falando todas, presta atenção, sujas, com pneu careca e tal, mas funciona. Se chegar a 3 minutos, você vai para o seu bairro. Né? Já o ônibus de São Vicente já não funciona tão bem. Então, lá em São Vicente, você não fica muito tempo esperando, mas vai meio na gaiola. Aqui em Santos, o ônibus é mais limpo, tem Wi-Fi, alguns têm ar-condicionado, vão ter todos ar-condicionados, tal, aquela coisa toda, mas demora muito. Quer dizer, um é bom, mas é ruim, outro é ruim, mas é bom. Então, os dois são ruins. É isso, mas assim, ela falou que em São Vicente,
ela prefere São Vicente, porque pelo menos é rápido. Tal. Já que agora, tu imagine São Vicente, sem aquele mundo de vans, como é que você vai para levar para as pessoas para aqueles locais todos? Olha, quer dizer, já se implantou uma realidade, né? Uma vez um secretário me falou, não vou contar o secretário quem é, claro, mas não foi desse governo, um secretário importante do governo, de outro governo. Se eu souber, eu vou acusar aqui. Não, então vou contar o que ele contou para mim, que eu falei assim, poxa, secretário, nós tínhamos que fazer realmente essa ligação Santos-Guarujá. Aquele problema das balsas, das filas, aquela questão toda que tem. Ele falou, vou te contar um negócio. Nunca, mas nunca, isso foi ele que falou, estou só repetindo o que ele falou, vai ter um túnel ligando a ponta da praia até o Guarujá. Mas por quê? Porque uma questão técnica, deve ter uma pedra no meio do caminho, deve ter... Porque senão o Santa Rosa vira a ponta da praia e os construtores vão perder dinheiro aqui em Santos. E isso tem uma máfia no meio do caminho, isso o secretário me colocou falar, é uma máfia que não vai permitir nunca. Você nunca vai ver um túnel interligando a ponta da praia, pode ser qualquer outro canto, até o Guarujá, no mesmo caminho da balsa. O construtor que é inteligente sabia, já não pode comprar lá. Barato, mas são diferentes, as marcas são diferentes pelo que ele falou. Falou a palavra máfia, ele que falou a palavra máfia. Eu também concordo. Se tiver uma ponte, ou seja, o cara como uma que casa beleza integração que tem essa competição entre as cidades. Então você pode notar, não, mas lá é um outro pessoal, aqui é outro pessoal, ali é outro pessoal, cada lugar tem o seu pessoal. Então, nesse ponto, você começa a entender um pouco quais são os problemas, porque cada cidade faz essa reserva de mercado, entre aspas, para evitar que a sua cidade tenha um contato com a outra e tenha uma interação com que a outra cresça. Então, eu acredito que vai sair essa ponte, João, porque isso deve ser tema... O ponto da praia está todo cheio de torre, que é capaz de ter um lugar lá, vai desvalorizar. Porque já vendemos não vendeu nada ainda, é isso que é o problema. Mas a ponta da praia, ela está oscilando na valorização também, se você aumentar o tamanho, por causa do cheiro, daquela coisa do porto, quer dizer, já não, praticamente, eu moro na ponta da praia, mas já tem, logicamente que é um bairro nobre, né, daqui a pouco os caras estão me batendo aqui, mas tipo assim, o meu irmão mora na ponta da praia, mas agora também tem esse problema do porto. Sim, claro. Fim de semana prolongado, já lota aquela região ali da Saldanha, da Grama, já lota de carros na balsa, já não é tão pacato como era antes, né? Mas deixa eu só perguntar uma coisa para o doutor Carmelo, que ficou até a gente comentar no bloco passado, dessa questão das drogas com os adolescentes e com as crianças. Qual a percepção que o senhor vê dos infratores, não falando dos carentes, que tem ligação com drogas? Você deve ter uma ideia na cabeça, uma estatística sua lá de receber, olha, vem aqui 100 do 190, do 150, do 100... É a pergunta da então, melhor ainda. Ideia de São Vicente. Um abraço da Vila São Jorge, a audiência de São Vicente está melhorando aqui. Porque os adolescentes ficam nos semáforos e usam drogas sem nenhum enquadramento na lei, segundo ela. Nada é feito em relação a isso? Olha, o fato concreto que eu posso falar e dar meu testemunho é o seguinte: eu sou promotor de justiça há 17 anos. E eu, por um golpe do destino, meu primeiro cargo de promotor de justiça foi no cargo onde eu estou hoje. Né? Então a primeira... Em Santos. Eu fui em Santos? 17 anos assim, eu estou na Baixada Santista. Mexendo com adolescente? Exato. No meu primeiro dia de promotor, eu fui designado para trabalhar na promotoria na qual hoje eu me encontro. E naquela época, eu estava auxiliando uma brilhante promotora de justiça chamada Paula Trindade. A gente recebia inúmeros adolescentes ali que estavam em contexto de uso de droga. E a percepção que eu tinha naquela época era o seguinte, que o adolescente chegava na promotoria de justiça acompanhado dos pais, né? E naquela oportunidade os pais não sabiam que ele estava usando drogas, e naquele momento que ele admitia que ele estava com cigarro de maconha, etc e tal, ele estava constrangido de admitir o fato perante os pais e envergonhado da conduta. Isso há 17 anos, que não é tanto tempo atrás. Hoje, o que acontece é o seguinte, para responder a tua pergunta em termos de estatísticas, de 10 atos infracionais que chegam na promotoria de justiça, eu não tenho nenhum problema de te dizer que em 9 o contexto da droga está muito presente. Na criança, e qual droga? E qual droga mais? Olha, assim, as pessoas existe uma tendência atualmente de se considerar a maconha como não é droga. Maconha para nós é balinha agora, né? É balinha, exatamente. Então virou um permissivo social. Você vê juízes falando
que hoje a maconha não tem mais aquela conotação, etc e tal. A maconha é a porta de entrada para todas as outras drogas. Então, porque a gente anda na praia, o que mais a gente vê o álcool também, é adolescente fumando maconha e consumindo álcool, etc e tal. Então, o que você tem que afirmar de uma vez por todas é que essa criança, esse adolescente que está nessa condição, ela está em situação de risco. Ela pode amanhã se tornar um viciado. Ou, na pior das hipóteses, que ela não se torne um viciado, ela está tendo uma conduta que está colocando em risco a saúde dela. Né? A saúde psíquica, porque está mais do que provado que o universo da droga ele compromete a saúde psíquica. Então, assim, a droga hoje ela goza de uma certa tolerância social. Então você pega artistas de televisão falando que, olha, maconha assim, maconha assim. Olha, a maconha... Aquela música, a maconha foi liberada, até o presidente já fumou. A maconha é responsável, junto com outras drogas, como álcool, por uma grande parcela do envolvimento da juventude aí com algo que não presta. Então, né? cada 10... O senhor tem uma ideia de 9 drogas ilícitas, drogas né? ilícitas. Se for pensar em lista, são os 10, né? A criança ou a família? Não, a criança. Eu estou falando do adolescente que se envolve em ato infracional. 9 em 10 ele. Não, a cola não existe mais. Tá. Hoje é maconha. Maconha, né? Balinha, cocaína. Exatamente. Então, hoje, e muitas vezes eles chegam na promotoria, o pai já tem conhecimento, quando ele próprio não é um usuário, né? Então, casos extremos em que pais usam drogas na frente das filhos, crianças. Toma uma bronquinha lá na promotoria quando vai lá o pai, não? E aí hoje em dia a gente está numa situação também, que tem que ser dito também, que a legislação que envolve o assunto, por uma opção de política criminal, é você não punir o usuário. Né? Eu não vou aqui dizer minha opinião se isso é correto ou não sou especialista na área, só que eu sei, o que eu posso dizer e afirmar é que essa situação acaba desaguando numa tolerância com a droga que em relação a adolescentes é extremamente prejudicial. Eu vejo vidas que são ceifadas, eu vejo futuros que são ceifados por conta do envolvimento precoce com álcool e com drogas. Então é uma coisa que a sociedade tem que responder, tem que discutir de forma muito mais séria do que essas propagandas irresponsáveis que tem na televisão para descriminalizar, para tornar algo ilícito. Eu acho que a coisa é muito mais de saúde pública do que qualquer outra coisa. Porque o uso da droga é um crime. Uhum. É um crime que não tem punição, né? Interessante esse tipo de crime, né? Não é crime, mas... Tá lá no código, ninguém revogou, né? Hoje em dia... Mas a punição é o máximo... Está estimulando. É uma bronca do juiz. Não, nem isso tem mais. Nem a demonstração tem mais. Não existe. Hoje em dia, está sedimentado na cabeça do adolescente que a utilização de droga, não pega nada. Não vai pegar nada, né? E é isso que acontece mesmo. Né? Que vai tomar uma bronca do juiz, amanhã se repetir a conduta não vai acontecer também nada, né? Porque não se pode ir preso por essa conduta, etc. E tal. E até acho o seguinte, que o usuário ele tem que ser muito mais advertido mesmo, tem que ser colocado em programas de educação, etc. E tal. Só que eu quero que esses programas existam. E não seja uma falácia, né, que o governo federal coloca nas leis aí, e aí a coisa não acontece. Né? Então, enquanto isso não acontece, o que acontece? A gente vê uma legião de jovens se entregando a essa situação, né? A álcool também, e o resultado a gente conhece. Né? Ou seja, cada vez mais, o que se gasta de dinheiro hoje, só com a propaganda judicial, para se internar adolescente viciado, o que se gasta de dinheiro hoje, o desespero que esses pais têm para internar os filhos que se viciaram, ninguém vê isso. Né? Agora, é preciso colocar isso. E essa conta, quem está pagando somos todos nós. E caro. Se for pensar bem, doutor Carmelo e João, até no turismo a gente perde. Uhum. Eu conheço uma senhora que mora na Avenida Paulista, em São Paulo. Uhum. O marido dela é advogado de uma multinacional. Uhum. Ela é professora de universidades em São Paulo. Ela falou que não vem mais para Santos. Tem o apartamento dela aí, paga os R$600 por mês de condomínio, apartamento 2 quartos, feito de praia. Ela falou que não vem mais. Porque ela gostava de passear com a sua cachorrinha poodle, né? Na praia, certo? Uhum. Só que ela falou que na praia fica um maconhódromo, né? Que antigamente também tinha maconha. Ela falou que tinha. Só que os caras iam fumar lá na pedra, lá no final do emissário. No emissário, na água. Uhum. Então, hoje em dia, e ela com uma senhora de idade, que já tem uma certa artrite, já devagarzinho, ela tem medo de passar em rodas, né? No verão, com o policiamento que estava em Santos, tudo bem, ela vem. Uhum. Mas numa época assim, que não tem o policiamento
ostensivo, aquele policiamento que o governador manda no verão, que realmente faz uma grande segurança na hora da praia, não vou suponer essa feriado, ela não desceu. Porque ela disse que a praia é um maconhódromo e ela fica com medo de passar. Então eu falei, não, mas tá, fico com medo porque tua cachorra é pequena, eu já tenho idade, então ela já não vem para Santos. Ou seja, ela deixa de gastar, né, no supermercado, na farmácia, levar o cachorro dela no veterinário, que tem o veterinário de São Paulo aqui, eu tenho a gratificação de cuidar do cachorro dela, ela já não vem mais. Por quê? Ela não vem mais porque ela acha que a praia é um maconhódromo. Exato. Então essa liberação da maconha, o cara fuma e ele fala pro guarda municipal, não vai acontecer nada, me levar pra delegacia, você vai perder tempo. Agora, o cara não tem coragem de fumar com a avó dele em casa, nem com o pai dele, porque se ele fosse bacana mesmo, é o que eu falo aqui, ele acende um baseado vendo a novela. Ou vendo o programa aqui, mas ele não acende. Ele é machão, mas na cara dele ele não fuma. Já deve estar quase, filé. Você deve estar quase, isso aí. Ele quer fumar na praia, aí inibe o seu pai de andar na praia. Claro, inibe o seu avô, por quê? Porque a pessoa não vai andar. Então, quer dizer, tinha até um praia projeto. no lugar público ficou, porque antigamente a pessoa fuma maconha num terreno baldio, num lugarzinho. Agora está na cara dura, né? A outra coisa, as nações que preconizaram a liberação total das drogas estão voltando atrás. Voltando atrás. Não deu certo. Holanda não deu certo. O Júlio já discutiu isso aqui. E aí acontece o seguinte, quem é que nós vamos seguir? Que modelo? O Uruguai? É isso que nós vamos seguir? É um pequeno país com pouquíssima população, com outro tipo de cabeça. Com outra educação. Com tudo diferente. Exatamente. O Uruguai acho que o poderio econômico, social do Uruguai não equivale ao Estado de São Paulo. Não, a região de Campinas é 3%. No Estados Unidos, eu fui no congresso agora do Dr. Camelo na Argentina, da Bayer, foram 8 brasileiros. E uma noite saí naquela região ali do Porto Madeiro, né? Porto Madeiro é Argentina, não é? Na Argentina. Na Argentina, Buenos Aires. Buenos Aires. Aí eu conversando com o pessoal ali e tal. Aí falaram que eu tinha sido diretor do Santos, tinha uma molecada de jovem, eu vi, ficaram conversando comigo lá sobre futebol. Não tinha um jovem que não falava inglês perfeito. Olha só. Perfeito, mas molecada de 16 anos, 18 anos, só tudo bem, Porto Madeiro, uma região de classe alta da Argentina e tal. Mas todos os jovens falando inglês fluente, assim. Eles preferiam falar inglês do que portunhol, eu em português, eles em castelhano, arrastando e tal. Quer dizer, eles falavam, eu entendia o que eles falavam em castelhano, assim, mas todo mundo falava inglês. Eu fiquei abismado. Aí o índice de analfabetismo lá é 4%. Quer dizer, você não pode comparar uma lei na Argentina, que embora esteja com crise, 30% de inflação, nós estamos cuidando de outro problema, mas a cultura do povo argentino, se você pegar, ela é uma cultura, não tem quase analfabeto. Exatamente. Não tem tanta criança em semáforo, é outro contexto, né? Exatamente, é um outro contexto. E isso tem que ser levado em consideração. A gente não pode adotar essas fórmulas mágicas que outros países eventualmente querem adotar para cuidar da realidade deles e transportar para um país que tem essas dimensões continentais como as nossas, que tem diferenças entre municípios dentro de um mesmo estado, né? E não pode importar essas ideias de uma forma sem critério, né? Tem que fechar as fronteiras. Tem que falar abertíssimas, isso, né? São abertíssimas. O que é isso? Eu ia aproveitar para perguntar mais uma coisa. Em relação a outro assunto que o pessoal deve me perguntar bastante. Em relação à redução da maioridade penal. Você é a favor, você é contra, por que Olha, eu sou contra a redução da maioridade penal, porque eu acho que penalizar cada vez mais cedo o adolescente que pratica o ato infracional não é a solução. Eu acho que eu acompanho o raciocínio de que muito melhor seria investir em políticas públicas de qualidade, de você ter uma educação de qualidade, que o jovem efetivamente ficasse todo o tempo na escola e que fosse uma escola que exigisse dele que estivesse em condição de falar a língua dele, ou seja, que houvesse uma maciça capacitação de profissionais de educação, que as escolas efetivamente deixassem de ser masmorras e passassem a ser espaços de convívio, de crescimento e desenvolvimento. Isso tudo eu acredito. Isso para mim seria muito mais frutífero do que você encarcerar cada vez mais cedo as pessoas. Agora, eu também acho que a nossa legislação, tal como ela está posta hoje, o Estatuto da Criança e Adolescente, acaba sendo muito brando em algumas situações que ele deveria ser mais severo. Então eu sustento que algumas alterações legislativas devem acontecer no Estatuto da Criança e Adolescente, notadamente para que nos atos infracionais graves se deixe um pouco dessa cultura de não pega nada, né? É inconcebível, por exemplo, e a gente teve alguns casos aqui no município que nos deixaram profundamente tristes. Eu lembro do caso do médico que aconteceu em dezembro, com a perspectiva de que era um adolescente que já tinha uma vivência infracional, já tinha estado na Fundação Casa. Ele foi internado novamente e vai passar só 3 anos na Fundação Casa. E ninguém há de garantir para mim que uma pessoa que cometeu esse ato, em 3 anos,
vai conseguir ser reinserida na sociedade. Mas na Fundação Casa, do jeito que é hoje, que os funcionários não têm condição de trabalho. Veja, Eduardo, eu vou até te falar mais. Eu acho que a Fundação Casa melhorou muito. Melhorou que de 10 anos para cá. Eu acho que foi feito um trabalho aí de priorizar unidades menores. Isso tudo. Mas será que é um trabalho para reabilitar esse jovem em 3 anos? Veja, aumentou o número de infratores? Essa questão aumentou o número de infratores. Aumentou o número de infratores. Então eu acho que é preciso acabar um pouco com essa leitura que se faz da nossa legislação, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tende a enxergar o adolescente como um coitado, né? A gente vive hoje, né, isso é uma questão que não se refere também ao adolescente, mas a gente enxerga muito as pessoas como coitados. A gente precisa emancipar as pessoas e não tratá-los como coitados. Para a gente emancipar as pessoas, a gente tem que atribuir responsabilidade. Repressão não pode ser sinônimo de palavrão no nosso país. Quando a autoridade do Estado tem que ser exercida, ela deve ser exercida para que as pessoas tenham consciência dos seus atos, né? É inconcebível que num sistema como o nosso, um adolescente de 17 anos que sabe que vai praticar um ato infracional e que vai ficar pouco tempo encarcerado, vai ter pouco tempo de repressão. Isso tem que ser modificado e com urgência. O João Luiz Saboa parabeniza o programa e fala que é muito assistencialismo, muitos direitos e poucos deveres para as crianças. Deve-se responsabilizar os pais, na opinião dele. É mais ou menos o que a gente está colocando aqui. Eu acho que a assistência social ela é importante, o assistencialismo ele é importante, mas ele não pode ser a única forma de você emancipar as pessoas. Não pode tratar ninguém como coitado, como atualmente se faz. A Rita da Vila Cascatinha de São Vicente parabeniza o programa e o Dr. Carmelo pelas excelentes explicações. Mais ensino, mais religião e menos cadeia. Concorda com o senhor no seu pronunciamento. Uhum. E a Flávia do Ponta da Praia concorda com o João e com o Filete, que a Ponta da Praia está muito tumultuada. Tem que falar mesmo. Então ela concorda, claro. A Flávia da Ponta da Praia. Temos duas questões mais ou menos bem extensas, né? Uhum. E vamos tentar colocar as duas no mesmo, embora o promotor seja um defensor da cidadania, das pessoas, né? Uhum. Aqui é mais um caso judiciário. Mas enfim, né? Uhum. O Paulo Sérgio, um abraço. Gostaria de saber quem dá a palavra final em uma sentença de pagamento de precatórios. O João vai fazer uma piadinha depois. Piadinha não. Faz a piadinha. Não, é que a gente estava falando antes que o precatório vem da mesma fonte do latim e da palavra rezar. Então as pessoas acabam tendo que, quando tem um precatório na frente, lembre da palavra rezar, que ela tem a mesma origem. E vai rezando para receber. Do mesmo jeito que o João e mais 300 pessoas ficaram paradas perto da cota hoje, pegou o texto, ficou rezando, refletiu e tal, tudo é complicado. Gostaria de saber quem dá a palavra final em uma sentença de pagamento de precatórios. É a Procuradoria da Prefeitura, o Tribunal de São Paulo, o juiz da Vara de Santos. Eu faço a pergunta, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo manda para o juiz o valor do pagamento a ser pago. A Procuradoria contesta os juros e as correções. Quando, a meu ver, é culpado é o juiz que deveria dar a palavra final, na opinião dele. E também o Cosme da Ilha Branca, um abraço para o Cosme, para o Ed, para o Nelson, que estão vendo o programa. O Augusto Capô de Casa também está vendo o programa. Parabeniza o João e o Dr. Carmelo aqui. Obrigado, presidente. Pelo programa. Como os municípios da Baixada Santista vão se unir, essa é uma crítica, né? Se o atual governo federal prefere fazer obras de mais de 200% de superfaturamento, desvia dinheiro público na compra de remédios, e o vice-presidente na Câmara dos Deputados é um exemplo. Doutor Carmelo, por que um processo de 2005 na segunda vara da Fazenda de Santos, julgado em todas as instâncias, retorna para a vara de origem e vem sem os valores que o trabalhador tem que receber? Até quando a justiça será lenta? É só pagar o salário do trabalhador desde dezembro de 2004. Então o Cosme aí reclamando do judiciário, né? O Paulo Sérgio também, mas o promotor é parte, mas não necessariamente nisso, né? Essa questão dos precatórios é uma questão realmente que causa uma angústia muito grande para quem tem que receber os precatórios. Por quê? Porque existe a fila, é a ordem cronológica dos precatórios que tem que ser respeitada. O que acontece é o seguinte, se essa ordem for desrespeitada, existe até a responsabilização do prefeito, ele pode ser até condenado por ato de improbidade administrativa, né, porque ele tem essa incumbência de pagar de acordo com como vai chegando as sentenças, os acórdãos dos tribunais. Questões relacionadas à discussão de juros, de incidência de índices em relação a benefícios, são questões normais. O nosso direito privilegia isso, né, por intermédio de uma sucessão de recursos. Eu faço coro e concordo com as palavras dos ouvintes, dos telespectadores, no sentido de que é uma vergonha, muitas vezes, as pessoas se submetem a processos judiciais intermináveis e não recebem os valores.
Né? Por quê? Porque as procuradorias, o poder público acaba sempre questionando o valor que tem que ser pago. Isso é muito complicado. Mandar um abraço para a Luísa, que é síndica do Saint-Exupéry, está mandando um abraço para todos aqui. Obrigado. O Walter, zelador do Gonzaga, o programa está muito bom. O Ed Gomes também está vendo o programa na Zona Oeste. João, chegamos ao final do programa muito rápido. Muito rápido. Traga o professor Carmelo outras vezes no programa. Eu sei que a agenda dele é muito puxada na promotoria, nas faculdades Unisanta, na faculdade também católica, né, onde ele leciona também. É meu amigo lá da Santa Cecília, né, da Unisanta, só que nós ministramos aulas em prédios diferentes. Mas queria parabenizar você pelo trazer o doutor Carmelo aqui, que sempre é uma grata satisfação ter um promotor aqui, como já tivemos o José Ernesto na semana passada, então a gente fica muito contente. Eu agradeço, doutor Carmelo, ter citado o convite. Realmente ele está numa das áreas, talvez, sociais mais difíceis que tem para se colocar. Realmente é um trabalho enorme, e um município como Santos é um trabalho gigantesco, a quantidade de crianças e problemas com que não é só a criança carente, não é só o menor infrator, tem os outros também que não são carentes nem infratores, mas tem problemas familiares, assim, toda a questão da criança, das escolas e tudo mais. E agradeço, doutor Carmelo, obrigado a todos também, boa noite. Doutor Carmelo, é um prazer, desculpe uma hora passa muito rápido, né? E com certeza esses assuntos aqui, as dúvidas do Cosme, do Paulo Sérgio, a gente pode tratar melhor em outros programas que, se eu tiver à disposição, nós estamos aqui abertos. E as presidentes da TV Com, assim como o nosso do programa TV Com Debate, parabeniza a sua presença aqui e agradece. Muito obrigado. Eu tenho para mim como um dever profissional colocar o que pensa o promotor de justiça, o Ministério Público. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de discutir em alto nível com vocês a respeito desses assuntos e também dividir as minhas angústias, né? Quando a gente divide nossas dúvidas, nossas inquietações, a gente sempre recolhe elementos para tentar dirimir os problemas que nos afligem coletivamente. Então eu fico muito grato pela oportunidade e também aos telespectadores que nos brindaram aí com a audiência. Vamos em paz, boa noite, obrigado pela audiência, vamos com Deus e continue com a extensa programação da TV Com.